Bora começar mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. E hoje a gente tem uma temática super especial. Aqui um gatinho. Uma temática super especial que é em comemoração ao Dia das Bruxas, as benzedeiras, curandeiras, as tântricas, as sacerdotisas, a todos esses espaços, né, onde a gente vai descobrindo um imenso poder por detrás de tanta dor, né, que foi introjetado em torno do nosso corpo, da nossa sexualidade, da nossa liberdade. Então hoje a gente vai falar sobre as maldições, que nada mais são que os bloqueios sexuais que estão nos impedindo de acessar esse prazer contido dentro de nós. E se você está aqui, eu gostaria que vocês me dessem um toque de como que está o som, de como que está a imagem, para a gente dar início. Então, antes de mais nada, né, à medida em que vocês forem comentando comigo como é que está o som e a imagem, para a gente continuar da melhor maneira possível, eu gostaria de saber de vocês qual que é a conexão de vocês com o corpo, como que vocês percebem esses espaços, né, que a gente chama de maldição, de bloqueio, que nada mais são as travas e os bloqueios, as dores que a gente carrega, e principalmente, né, o que vocês percebem que seria as bruxas. E para mim é muito especial falar sobre as bruxas em si, porque foi um divisor muito grande de águas, né, perceber que as bruxas não são algo tão distante, mas sim a todos esses espaços de mulheres sábias, mas que foram distorcidas ao longo da história como más, feias, erradas, né, que provocavam algum mal para as pessoas e, na verdade, nada mais eram do que pessoas, mulheres, pessoas com útero e vulva que detinham conhecimento da terra, do corpo, da ciclicidade, das ervas, dos seus rezos, essa força interna e que foi se perdendo ao longo do patriarcado, né? E aqui eu tô vendo que a Pri tá dando boa tarde. E me conta aqui como é que tá o som e a imagem pra gente dar continuidade. Então, acessar esse espaço é também reconhecer que o nosso corpo tem um grande poder e que muitas vezes, né, ele recebe tanta distorção que hoje a gente não percebe como bruxas, ou então a toda essa distorção como a gente acaba percebendo, né? Mas a gente tem tanta poda, tanta maldição dentro do nosso corpo em torno da sua aparência, do seu cheiro, dos seus tempos e ritmos, há tantas violências, né, que a gente vai recebendo, direta ou indiretamente, que estão marcadas no nosso corpo, roubando essa conexão, essa segurança e principalmente, né, essa liberdade interna de poder expressar e sentir esse prazer profundo. E aqui eu tô vendo que o som e a imagem estão bons, então bora continuar, né? E para mim, então, como eu estava comentando anteriormente para vocês, surgiu essa ideia, né, da gente falar sobre o Dia das Bruxas como uma forma de reconhecer, né, que acho que em todas as pessoas com útero e vulva que se identificam ou não como mulheres, né, tem um poder tão grande dentro do nosso corpo, multi-orgásmico, que serve sim para a gente sentir muito prazer, mas também para a gente voltar a se sentir livre no próprio corpo, de conectar com essa regeneração do nosso corpo, essa vitalidade, esse poder interno, essa intuição, essa sabedoria, que muitas vezes vai recebendo tantas podas, né? De que se você se expressar demais, falar demais, vai ficar sozinha, que se você não se encaixa no padrão daquilo que é belo, sensual, né? Muitas vezes você vai ser considerada feia ou acreditar que tem algo de errado com você ou que você precisa mudar algo no seu corpo para se encaixar, ser desejada de alguma forma. Essas introjeções que a gente vai recebendo em torno de como que é a aparência da nossa própria vulva, que aqui a gente chama de Yoni, né? Que Yoni nada mais é que uma palavra em sânscrito que se refere à nossa vulva, nossa vagina, nosso cérvix, a nossa útera, né? Como espaços de poder, de prazer, de criação. Só que isso vai perdendo tanta força ao longo da história, porque se a gente parar para pensar, quem que nos ensinou sobre a anatomia do nosso prazer? Quem que estimulou a gente, né? E óbvio que tudo tem o seu tempo no nosso desenvolvimento, né? Da criança, do adolescente, do adulto. Mas quem que foram as referências na nossa vida de uma sexualidade realmente integrada, de mulheres que viviam um prazer e que estavam nesse espaço de poder, e não esse prazer que muitas vezes é muito mais satisfazer o parceiro porque teme que vai buscar fora, ou então esse espaço de prazer que eu preciso mostrar que eu sei para me sentir em poder, mas por dentro muitas vezes a gente vai carregando essa frustração de não estar recebendo o mesmo, esses espaços de insegurança de que mesmo estar performando, às vezes ali dentro sempre tem aquela dúvida de que será que eu estou fazendo algo errado, é muito difícil, e aqui muitas vezes, por mais que sinta prazer, parece que não é tão profundo,
Por mais que às vezes consiga alcançar o orgasmo, parece que poderia ir além, mas tem essa parede, essa barreira, esse espaço onde parece que é tudo muito mais florido, mais gostoso e foi potente lá no passado, quando a gente era jovem, e acaba esquecendo muitas vezes que o nosso corpo em transformação, nesse processo de amadurecimento, também reside um grande poder sexual. E então falar sobre bruxas nada mais é também que falar sobre esses espaços, esse arquétipo da mulher, que fala muito sobre o poder da mulher sábia. A gente conhece muito o poder da mulher do lar, né? Da boa mulher, entre aspas, ou a Carmélia, a Amélia, eu não sei a expressão certa, né? Que vira e mexe, né? Os antigos falavam muito que era a mulher, a parceira, a mãe perfeita, né? Tudo para agradar o homem. Mas a gente pouco fala sobre um espaço realmente de liberdade, de sabedoria dessa mulher que vai amadurecendo dos 30, 40, 50 anos, dessa mulher que detém uma sabedoria do próprio corpo, que adquiriu a experiência da própria vida, que descobriu o poder do seu sim, o poder do seu não, a essa força de confiança, né, no nosso corpo, no seu tempo, no seu ritmo, na sua própria liberdade. Então, quero saber aqui de vocês o que vocês acham que seria essa bruxa. Porque para mim, então, celebrar o dia 31 vai muito além, às vezes, da gente celebrar somente esse arquétipo, né, da bruxa, que é algo distante, mas também reconhecer a sabedoria do nosso corpo, a sabedoria da nossa alma, aquilo que a gente sabe porque a gente sabe, né, desse espaço onde a gente está livre para gozar, a gente está livre para se expressar, a gente está livre para confiar em nós e na nossa verdade, no nosso prazer. E é muito forte, né, porque se a gente vai vendo ao longo da história, é muito interessante como antes da ascensão então do patriarcado, há milhares de anos atrás, né, a ascensão das religiões judaico-cristãs, onde tem a figura central como Deus Pai, né, e aqui eu vou falar para vocês que eu não tenho nada contra Deus ou Cristo, eu acho eles uma galera muito bacana. O que eu tenho minhas questionamentos e rechaços é em torno das instituições que nasceram em torno deles. Mas antes dessa ascensão, se a gente parar para pensar historicamente, o primeiro Deus não era um homem, e sim uma mulher. E a gente vai vendo muito dessas estátuas, né, registros arqueológicos, onde o culto a um Deus, essa divindade ou algo maior, ele tinha formatos muito específicos do corpo, com mamas, com útero, com vulva, com ventres grandes, ou então de deusas, né, que mostram a sua vulva, né, como um portal. Deusas que então vão adquirindo esse poder da sexualidade, integrando ele, esse poder da abundância, da fertilidade, do prazer, como algo integrado na sociedade, não como um tabu de que é algo feio, sujo ou errado. Com a ascensão então dessas religiões, também vem a ascensão então dessa perseguição dessas mulheres, dessas sacerdotisas, bruxas, benzedeiras, rezadeiras, ou que não se identificavam com nada disso, mas que simplesmente exerciam o papel da parteira, da curandeira, quando ainda não havia nascido o papel da própria profissão médica, do enfermeiro. Antes haviam mulheres que cuidavam de outras mulheres que participavam desses processos, desses ritos de passagem, que é o trabalho de parto, onde todas as mulheres vêm e que precisa desse apoio, assim como esse poder da própria mulher, esse reconhecimento de que uma pessoa com útero e vulva detém sim uma grande força de criação, porque se a gente parar para pensar, olha só que doido, a gente foi ensinado a acreditar que tem algo de errado com o nosso corpo, sendo que esse corpo é capaz de conceber, gestar e parir uma vida humana do zero. Esse mesmo corpo, né, então, que muitas vezes é visto como feio, como sujo, pecado, né, onde nos falta informação e a única informação que nos vem é que não toca, não olha, não sente. Ou então é uma associação à própria violência, como na própria pornografia, onde colocam o ideal do que seria o sexo, o prazer e o corpo feminino como somente aquele arquétipo de que tem que ser simétrico, tem que ser perfeito, um peito X, uma bunda Y, até o formato da nossa vulva colocou uma distorção tão grande de que tem que ser simétrica, bela e que ela não tem cheiro. Na verdade, ela tem que ser perfumada para ser perfeita. E, na verdade, isso desconecta totalmente com a nossa realidade. Não que o nosso corpo seja sujo ou que ele não seja perfeito, mas ele é perfeito à nossa maneira. A gente só recebe informações e imagens
que muitas vezes não desenvolvem um autoconhecimento, porque a gente coloca então imagens do que deveria ser a vulva e o sexo, que partem da violência ou um tipo ideal que não agrega a grande maioria de nós. Porque não, as nossas vulvas, elas não são simétricas, algumas elas vão ser mais protuberantes, outras mais fechadinhas, outras elas vão ter mais pelo, outras vão ter pelos mais ralos. Umas vão ter a glande clitoriana mais para fora, outras mais interna. Ninguém ensina, inclusive, quando a gente vai parando para essas referências, que o sexo ele não necessariamente ele precisa ser sempre essa força, esse bate-estaca. E que o nosso corpo ele tem um ritmo, um pulsar, um espaço onde ele demanda tempo para relaxar e receber. Inclusive que vai aumentar essa excitação, inclusive que vai aumentar esse potencial orgásmico. Vão colocando, introjetando, porque isso são maldições, são bloqueios, como eu falei anteriormente, né? A gente aprende que nosso corpo é sujo, feio, errado, e a gente vai percebendo, então, essas informações de que, de alguma forma, o nosso corpo é inferior das pessoas com pênis, que ele não tem essa mesma sensibilidade, que ele não tem esse mesmo potencial orgásmico. Então, a gente aprende que você pode ter orgasmo, mas ele só dura 5 segundos e que você vai ter mais dificuldade. E a gente acaba esquecendo que, diferente dos homens, a gente não recebeu esse estímulo de explorar o nosso corpo, embora eles também tenham recebido muita distorção em torno disso. Mas a gente não recebeu referências de que é seguro tocar o corpo, explorar, perceber, olhar, sentir ele, tocar de uma forma em que a gente se sinta livre, que a gente se empodere, e não tanto cheio de culpa e vergonha e acabar logo o mais rápido possível para que ninguém perceba. A gente vai recebendo essas maldições sem que a gente perceba que são esses bloqueios, essas crenças, esses condicionamentos do que deveria ser, que geram mais medo, culpa, vergonha, e esse espaço e essa associação à violência. Essas maldições, elas também estão muito presentes, inclusive direta ou indiretamente. Espero que esteja fazendo sentido essa conversa para vocês. Me contem aqui, tô vendo que a Rê já chegou. Mas essas maldições, elas estão tão no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe. Então, há esse medo instintivo, que às vezes não é nem racional, de que a gente precisa tomar muito cuidado ao sair da rua, o medo às vezes de sair de determinado horário sozinha, com determinada roupa, e que muitas vezes, quando acontece algo ruim, a culpa nunca é do outro, mas o primeiro questionamento que às vezes nos fazem quando algo, alguma violência acontece é: mas você bebeu demais, mas você deu a entender isso, como se aquilo fosse então muito mais aceitável do que realmente trazer a responsabilidade e se permitir então ir atrás da própria justiça, ir atrás da própria segurança, e vai enraizando essa culpa, essa vergonha, esse medo e essa dor, que não é algo só atual, mas é ancestral. A gente vai carregando essa dor por tantos e tantos anos na nossa vida, na vida dos nossos ancestrais, porque se a gente acha que hoje há tantos bloqueios, se a gente parar para pensar, na época, por exemplo, da minha mãe ou da mãe de vocês, era uma outra mentalidade, um outro tabu, muitas vezes associando, como eu olho para a história um pouco da minha mãe, embora ela tenha tido muito mais liberdade que muitas mulheres, havia sempre um medo, de ser a mãe da família, com 4 filhos para criar, e mesmo que, ao meu ver, não havia uma pressão necessariamente dita sobre o meu pai, mas havia um medo instalado nela, que também estava na minha avó, de que se o homem não estivesse em casa, ele buscaria fora, e que precisaria estar disponível, que precisaria estar bela, sempre bonita, sensual, para manter essa conexão. Mas o medo lá no fundo era o que ela faria, então, se por um acaso esse casamento rompesse, com 4 filhos para criar, um medo da própria sobrevivência ali. E é forte quando a gente para pensar, porque não é racional, são os movimentos que a gente vai fazendo. Então, nesse espaço, quando a gente vai olhando para a história da avó, da bisavó, quantos relacionamentos e casamentos que muitas vezes eram violentos, que haviam tantas traições, e havia um medo instalado no corpo dessas mulheres, inconsciente, de como sobreviver, do que a sociedade iria pensar. Hoje é muito mais discutido a questão do divórcio, da separação. A gente vai abrindo esse espaço, esse diálogo, para falar sobre a sexualidade, mas ainda assim, frente a toda essa liberdade sexual que a gente vive, a gente percebe que ainda há uma liberdade que é performática, que é muito mais sobre como que a gente se apresenta, se a gente está bonita, bela e sensual, se o outro vai nos desejar, como fazer o caminho do outro.
e principalmente trabalhando com mulheres há uma década, e mais especialmente frente à minha história, né, que eu sempre conto para vocês, onde existia uma Elisa de 10 anos atrás, quase 15 na verdade, hoje com 36 anos, lá para os meus 21, que se achava tão bem resolvida sexualmente, porque sabia performar, dançar bonito, ser sensual, né, colocar uma maquiagem para se sentir bonita, porque por dentro não se sentia tal, não se sentia tão mulher, por não ter peitos, não ter bunda, não ter aquele corpo violão, de que muitas vezes precisava então reprimir o riso e a sua espontaneidade, a sua autenticidade, para tentar ser mais aceitável para o outro, para ser desejada, porque no fundo tinha muito medo da solidão. E é muito interessante isso, porque então a Elisa se achava tão bem resolvida, sabia o caminho do outro, como dar prazer, como, né, então estar, né, disponível. Mas quando eu olhava para dentro, quando eu olho para dentro nessa época, eu percebo que existia uma menina com muito insegurança, dúvida, que achava que tinha tudo resolvido, mas por dentro sempre duvidava de cada passo. Tinha medo de que o outro achasse que tinha algo de errado com o corpo, de que se perdesse o controle, né, assim, o outro poderia julgar. Ou então muitas vezes aceitavam coisas que não era o que ela queria. Que não eram coisas que ela realmente estava pronta para acessar, era um desejo genuíno, mas que seguia o ritmo dos seus parceiros, parceiras, né, para poder manter essa conexão e essa relação, mas no fundo vivia anestesiada, estressada, frustrada e ressentindo essa relação. E para mim isso é muito forte falar, né, porque parece algo tão comum, ou talvez a gente não para muito para se questionar se a sexualidade que a gente vive é nossa ou ela segue o ritmo dos outros, do que deveria ser. E isso é uma das maiores maldições, porque se a gente sempre está pautado no que o outro vai pensar, no que o outro vai desejar, como que manter essa conexão com as outras pessoas é mais importante do que essa conexão interna, mesmo que a gente tenha muitos parceiros, a gente não se sente conectada. Mesmo que a gente tenha muitos amantes, né? E aqui eu não estou falando necessariamente terceiras ou quartas pessoas dentro da relação, mas se a gente não tem essa conexão interna, como que a gente está pronto para receber esse amor? Quantas vezes a gente atravessa esses ritmos do nosso corpo para atender o do outro e muitas vezes acaba se machucando. Então, quando a gente para pensar, essa perseguição, esse silenciamento, essa queima das bruxas, não está tão distante assim do que foi no passado. Porque ainda há muita perseguição religiosa, ainda há muito questionamento sempre no papel da mulher em espaços de poder, né? Que se um homem detém a mesma atitude em cargos de liderança, ele é um líder, e se uma mulher detém então esse mesmo poder na sua fala, em demanda, ela tem algo de errado, ela é chata, ela é má, ela é manipuladora. Existem dois pesos sempre, né, nesses papéis, inclusive na sexualidade. Se uma mulher quer ter também muitos parceiros, logo ela é vista como puta. Ou se então, se ela não quer ter nenhum, logo a gente cogita que ela é frígida. Mas a gente não para pensar, inclusive, de que muitos desses papéis eles podem estar distorcidos se a gente não tem uma conexão dentro. Adentrando nesse universo, principalmente da sexualidade uterina, do tantra, a gente vai percebendo que muitas vezes de nada adianta ter muitos parceiros se a gente ainda é consumido pela culpa. Da mesma forma, se fechar totalmente para a sexualidade, se não for realmente algo seu, mas sim muito mais pelos seus tabus, medos e inseguranças que vão bloqueando o corpo e que diminuem o desejo. Principalmente no Tantra, né? Eu tive uma mestra, né, que praticava bastante o celibatário, né? E foi a pessoa que eu mais conheci, assim, que eu falava assim, cara, é uma pessoa extremamente sexual, orgasticamente falando, de toques, né? De estímulo do corpo, com práticas tântricas de movimento dessa força sexual, de conseguir ter orgasmos energéticos sem tocar o corpo, mas também nesse processo da sua própria força sexual, de desenvolver projetos, criar coisas novas e coisas incríveis. É uma mulher extremamente sexual que escolhia deter a sua energia para si. Da mesma forma que não há nada de errado ter tantos parceiros. É uma expressão. Portanto, que o nosso corpo se sinta seguro, leve, e que ele não seja muitas vezes motivado pelas dores, inseguranças, né, do que deveria ser para atender uma expectativa do que é ser bem resolvido sexualmente. Quando no fundo vai nutrindo esse espaço de carência, dor, medos e inseguranças. Faz sentido para vocês?
Então, quando a gente vem falando dessas maldições, né, que nada mais são do que os nossos bloqueios, a gente vai percebendo que muitas vezes isso também é uma forma de roubar nossa atenção para aquilo que realmente importa, que somos nós mesmas. E que muitas vezes, né, o que eu vejo muito, principalmente nos cursos ou quando as mulheres me buscam aqui no Instagram, é muito mais sobre como atender a demanda do outro do que necessariamente buscar se reconectar. E é um processo que muitas vezes leva à desconstrução de que, no nível mais íntimo, entender que a gente também importa. E que aquilo que a gente sente, o prazer que pulsa, não é sobre o outro, mas principalmente sobre a gente. Inclusive que quando a gente começa a se reconectar e dizer os nãos que são necessários, começar a romper esses próprios julgamentos, esses medos em torno do que pode acontecer se a gente se expressar demais, na verdade faz com que a gente crie conexões mais genuínas e espaços de poder. Faz sentido para vocês isso que eu falei? Então, para mim, quando a gente fala então desse arquétipo da mulher, da bruxa, a gente vem falando do quê? Né? A origem da palavra bruxa nada mais é do que mulher sábia. Uma mulher que detém uma sabedoria interna para além apenas do conhecimento racional, mas que experienciou, experimenta, explora e descobre e entende como que funciona, confiando em si. Tendo sim, hoje eu posso dizer para vocês, é legal a gente ter embasamento científico de tudo, mas quanto que a ciência ainda está para descobrir aquilo que o nosso corpo já sabe. E eu gosto muito de dar como exemplo, por exemplo, a questão dos próprios orgasmos cervicuterinos com a penetração, que até os anos 2000, né, as pessoas afirmavam em alto bom tom na ciência de que não existiam esses tipos de orgasmo, questionavam inclusive a existência, né, dos orgasmos com ejaculação feminina, os orgasmos, né, de corpo inteiro, os orgasmos com a penetração, que seria o estímulo no final da nossa vagina, do nosso cérvix. E se você não sabe, o cérvix, ele fica nessa, entre aspas, né, essa ponte entre nossa útera e o nosso canal. E ele é muito parecido com a pontinha do nosso nariz, porque ele é bem arredondado. Havia um questionamento se isso existia ou não. E sempre falavam que o nosso corpo, com útero e vulva, em comparação aos homens, era menos sensível e que teria apenas o orgasmo clitoriano, que ele é rápido, ele é curto e acaba logo. E que a gente teria os mesmos tempos e ritmos. Inclusive, até hoje se perpetua ainda o mesmo modelo que afirma isso dos anos 60. Mas, nos anos 2000, uma série de estudos, né, começaram, estudos científicos, tá? E com escaneamentos, principalmente neurosensores, né, do nosso neocórtex, em que eles vão... neocórtex sensoriais, tem um nome que seria tipo um escaneamento da parte do nosso cérebro, o neocórtex sensorial, que é onde, quando a gente tem um orgasmo, o nosso cérebro é como se ele mudasse a bioquímica e esses escaneamentos conseguem mostrar o tipo de atividade que está acontecendo no nível neural, né, quando a gente entra nessa entrega de prazer e orgasmo. E é muito interessante porque nos anos 2000 começaram-se a comprovar a existência de diferentes orgasmos de corpo de útero com vulva, que até então a gente entendia que não existiam, mas que muitas mulheres já haviam sentido, mas que não tinha respaldo científico, então, para a grande maioria não existia. Que seria, então, os orgasmos da área G, que é aquele que é responsável pelas águas sagradas, vulgo ejaculação feminina, assim como do cérvix, que é possível com a penetração, os orgasmos, né, então mamários de estímulo das nossas mamas, e sim, ele é real, e em inglês a gente chama de heartgasm, que é a liberação de uma grande quantidade de ocitocina que a gente entra em estado de êxtase, que é maravilhoso, assim como essas expressões e orgasmos de corpo inteiro só movendo e vocalizando, respirando. E é muito forte quando a gente começa a falar isso, porque então a primeira coisa quando eu falo isso para as mulheres é que, isso é impossível. Isso parece algo tão distante. E talvez seja porque a gente nunca falou abertamente sobre isso, ainda tem muita pouca informação, porque quando a gente olha, né, nas redes sociais, a gente vê muito mais como fazer a sentada perfeita, como ficar contraindo a pepeca, ou várias coisas que são interessantes, mas que não necessariamente vão te falar desse potencial que o nosso corpo tem e continuam reproduzindo a mesma lógica, muito voltado de que o seu prazer é o prazer do outro e não que o seu prazer importa, e existe aqui todo um manual da sua multiorgasmia, que o seu corpo é extremamente sensível, potente e inclusive, como eu falei anteriormente,
Já foi comprovado pela própria ciência de que o nosso corpo é muito mais sensível orgasticamente falando. Só por que será, então, que a gente não sente tudo isso? A gente não sente tudo isso porque a gente tem ainda muita culpa, muita vergonha, porque não nos é ensinado, porque não querem dar uma educação sexual que não seja cheia de tabu, embora já queiram tirar isso da grade escolar, né? A educação sexual seja pela prevenção, mas uma educação sexual que leve em conta a nossa ciclicidade, esse corpo com útero e vulva e com o papel dessa útera, né? Inclusive no nosso prazer e no sexo, para além apenas da concepção. Isso é muito forte quando a gente para pensar, porque, cara, é tão fantástico o nosso corpo e a gente foi levado a acreditar que ele não tinha nenhuma potência. E aqui eu quero dizer para vocês que essa útera, né, a útera que é o que a gente nasceu e que muitas vezes a gente acredita que não tem nenhuma função para além, né, de ter filhos, ela fisicamente, ela tem um papel central no processo de excitação, que quando a gente está sentindo prazer e o nosso corpo começa a se preparar, essa útera, né, ela começa a se mover e ela vai ser essencial para irrigar mais sangue para nossa pelvis, para nossa vulva se inchar, que nada mais é do que o seu clitóris interno, né, a estrutura interna dentro da sua vulva, para além apenas do clitóris que a gente consegue sentir, que é extremamente sensível quando a gente toca a nossa vulva. Tem toda uma estrutura interna que ele começa a inchar, ficar mais irrigando de sangue, que aumenta muito mais a sensibilidade quando a gente vai dando tempo. Muitas vezes a gente, para sentir prazer, a gente quer em 5 minutos alcançar o orgasmo. E sim, às vezes é possível. Mas o nosso corpo, quando ele vai se excitando mais e mais, construindo essa excitação, até mesmo o clitóris, ele tem uma amplitude muito maior. Esse orgasmo se torna ainda mais profundo e expansivo, elétrico e potente do que ele já é. Esse mesmo útero, né, que muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente vê como algo descartável, ele vai ajudar a nossa vagina a se relaxar e sensibilizar as terminações nervosas ali, para que a gente comece, então, a despertar mais e mais o cérvix, que é o potencial orgástico com a penetração, assim como dessa área G para liberação das águas sagradas, né, a ejaculação feminina. E é forte, porque então, onde que a gente recebe essa informação? Eu levei quase a última década estudando para compreender que esse papel central e o quanto que o nosso corpo tinha muito mais potencial. E uma das chaves, né, então, para a gente começar a romper esses bloqueios e essas maldições, a meu ver, é, antes de mais nada, é começar a questionar tudo aquilo que nos deram como certo. E isso é muito forte, né, porque para mim, eu vou falar isso como ponto 1, mas questionar e ter o conhecimento racional é importante, mas lembrando que nada exclui de forma alguma a sabedoria do corpo e começar a lidar com esses bloqueios no nível corporal, que vocês vão ver daqui a pouco que vão ser essenciais. Mas porque para mim, para a gente começar a quebrar então essas maldições, vulgo então, né, que nada mais são os nossos bloqueios sexuais, esses condicionamentos, essas crenças e as travas que o nosso corpo tem, é a gente começando primeiro ter a informação de como o nosso corpo realmente funciona, para além apenas do clitóris, mas esse tempo, esse ritmo, com imagens reais de vulvas, de vaginas, de cérvix, e começar a entrar nesse espaço de ouvir outras mulheres relatando sobre essas sensações. Esses dias, e eu falo isso porque, né, esses dias eu tô num projeto, né, de criar alguns vídeos mais falados, explicando tudo isso, e eu tava ali com o chat, né, tentando pensar no roteiro, tal, eu tava ali, e de repente, né, eu pedi para que esse chat me desse algumas exemplos, né, que a gente pudesse ilustrar de pessoas famosas falando, ou estudos científicos, coisas que a gente poderia relacionar para ser mais compreensível, né, para as pessoas que estão vindo e estão acessando essa informação pela primeira vez. E uma das coisas que ele sugeriu para que eu desse uma olhada, e daí eu fui assistir, né, porque vou te falar, o chat é maravilhoso, gente, mas tem tanta merda ali que ele distorce muitas das coisas e eu vou te dizer, chat GPT é puro patriarcado. Pensa nos diálogos que eu tenho que ter pra gente construir algo, né? Enfim, mas eu achei muito interessante que ele sugeriu algo que pra mim eu fiquei meio assim, ai, será que eu assisto? Porque é a... Qual que é o nome dela? É a Gwyneth Paltrow? Alguma coisa assim. Ela foi casada, ela foi uma atriz muito famosa. Vocês conhecem? Me contem aqui. Só pra eu perceber se vocês estão entendendo o que eu tô falando, né?
E ela está muito relacionada, primeiro, né? Ela foi uma atriz dos anos 2000, que muito famosa, principalmente por esses papéis de boazinha. E depois, né, à medida em que ela foi crescendo, ela começou a acessar muito essa parte da espiritualidade, mas ao mesmo tempo ela também entrou nessa indústria, né, mais natureba. Sim, não do Homem de Ferro, ela fez a secretária do Homem de Ferro. É uma loira alta, ela foi acho que casada com, eu não sei se é do cara do Coldplay ou do Maroon 5. Ah, gente, eu sou péssima com essas coisas, mas a gente joga essa informação. Só que ela estava muito associada também a essa indústria que tem várias coisas bastante doidas e que levou vários processos, como por exemplo, protetor de vampiro, ou então, apesar que ela também falava de Yoni Eggs e eu tava vendo, né, e vaporização uterina. Isso, né, eu concordo, né, o uso das Yoni Eggs, vaporização uterina, mas ela estava associada a várias coisas assim bastante estranhas, tá? E é muito interessante, porque eu já fiquei meio assim, mas ela tá sempre cerca de polêmica, né? É tão estranho. E ela nessa, vou falar, empresa? É empresa que fala. E nessa empresa dela, né, que faz essas divulgações, obrigada, viu? Eu sei só vendo fotos, sou péssima com nomes de celebridades. Eu também, gente, vocês fiquem tranquilas, depois vocês pesquisem. E basicamente, então, né, ela fez um reality show, 2 em específico, onde o primeiro era pegar todas as pessoas, então, da empresa dela e fazer uma série de vivências espirituais, né, com base também científica, né, que eles iam mostrando. Um que tinha as medicinas da floresta, onde o primeiro episódio era com o uso dos cogumelos, né, principalmente para a questão do processamento do trauma. Achei bem interessante, superficial, mas interessante. Teve um outro lá, e o terceiro... o segundo foi da respiração do homem do gelo, e eu achei super bacana, porque eu trabalho também com respiração. E daí o que eu queria realmente assistir, que era o sugerido pelo chat, era em torno da sexualidade. Ela trouxe qual que é o nome da mulher? Eu não vou lembrar, né? Mas é uma das grandes mulheres, né, assim, do Tantra, da sexualidade, que ascenderam principalmente nos anos 80 e 90. Ela já quer o quê? Uma velhinha de 90 anos que trabalha com sexualidade, né, super conhecida nos Estados Unidos. E ao longo, então, né, desse terceiro episódio, uma das coisas que mais me chamou a atenção era, então, uma mulher de renome mundial, né, super famosa. Eu tô falando o nome dela, eu vou falar Guinevere, mas eu acho que tá errado o nome, tá? O Paltrow. E ela chegou uma hora que tinha que falar sobre a vulva. E ela falava assim, vagina, vagina. E a velhinha de 90 anos, que vagina? Que é vulva? Tem uma diferença aqui. E ela fala assim, como assim? Mas todo mundo fala que é vagina? Não, 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 não. Existe uma diferença onde que é a vulva e a vagina. A vagina é dentro. A vulva é onde está o clitóris. E ela fala assim, toda coisa boa tá ali na vulva. Já não concordo, porque existe a vulva é incrível, mas a vagina também, o cérvix também. Mas isso foi essencial, que eu primeiro parei para questionar. Olha só que interessante, né? Tipo, uma pessoa de renome falando sobre sexualidade, trazendo essa temática e não saber a diferença. E daí, ao longo, né, desse episódio em específico, que me veio bastante isso. Nossa, o conhecimento realmente é essencial, porque, olha só que doido, ao longo desse episódio, tinha uma parte que era muito importante, que ela deixava muito claro, que inclusive uma das maiores merdas da pornografia foi, então, trazer esse tipo ideal da vulva, e que, então, ela precisa ser simétrica, perfeita, e que tem levado a um grande número, né, de cirurgias, que a gente fala de ninfoplastia, se eu não me engano, que é para deixar a vulva perfeita, os lábios simétricos, né? E até mais fechadinha, como se fosse uma vulva jovem. E nesse episódio, né, somado então às informações que eu já tenho ao longo dessa década, né, estudando sexualidade uterina, a gente sabe muito bem que esse tipo de cirurgia, ela, assim, é óbvio que tem mulheres que se sentem extremamente desconfortáveis por conta do tamanho dos lábios e às vezes pode machucar por ser protuberante, mas o maior incentivo que as mulheres têm de fazer uma cirurgia nessa região é porque ela precisa ser perfeita, porque tem vergonha do próprio corpo. E o questionamento, né, principalmente, é que essas cirurgias, elas visam muito mais a aparência, mas não levam em consideração que quando a gente começa, então, a fazer cirurgia nessa região, que tem mais de 8.000 terminações nervosas, né, de toda a estrutura interna do clitóris, para além somente daquele pontinho que a gente tem fácil acesso, ela podia anestesiar toda essa região.
Só que era mais importante a aparência das vulvas. E vai mostrando ao longo desse episódio, super recomendo que vocês assistam, saibam que eu tenho várias críticas em torno, né, tanto a essa atriz, quanto vários questionamentos ao longo do episódio, mas que eu achei super necessário porque foi o primeiro, pelo menos, reality show em que ela mostrava claramente, tinha uma passagem de menos de 1 minuto, onde, à medida em que a mulher ia falando sobre a vulva e as diferentes vulvas que existem para além daquilo que a gente aprende na pornografia, diferentes formatos, e ela mostrava exatamente essas vulvas. E por que isso é essencial? Porque muitas vezes a única referência visual que a gente tem é a pornográfica. E a gente acha então que o nosso corpo, a nossa vulva, por ser então peluda, nariguda, com os lábios assimétricos, a gente acha que tem alguma coisa de errado ali. E na verdade, cada vulva é diferente. E para mim é muito fantástico, né? Porque cada vulva é diferente e essa vulva ela também se transforma nas fases da nossa vida, onde ela vai sim, uma vulva, né? Uma mulher que está entrando na sua gestação. A vulva ela vai escurecer assim como os seus mamilos, por conta de todo o processo, né? Do parto e da amamentação. Assim como, né, à medida em que a gente vai utilizando, tendo relação, a nossa vulva ela vai mudando a coloração. Porque é uma vulva amadurecida e experiente, diferente de uma criança, diferente de uma adolescente, não é? E a gente quer, então, ter sempre essa referência infantilizada do nosso corpo, que estimula também, direto ou indiretamente, a hipersexualização infantil e, querendo ou não, alimenta também esse repertório, infelizmente, dos abusos infantis que acontecem. A Vulva Gallery também é incrível. Eu adoro também, eu sempre recomendo para as minhas alunas estarem vendo essa página, e tem vários, né, também de artistas que colocam gesso na vulva das mulheres e colocam em exposição. Tem uma outra moça que eu gosto bastante, que é o Mais Além do Orgasmo, que é da Espanha, em que ela fez um projeto, né, onde ela chamava várias mulheres para tirarem fotos das vulvas, para fazer uma galeria e uma exposição para que as mulheres começassem a romper esse estereótipo de vulvas perfeitas. E isso é tão importante porque, olha só, essa informação dá todo um novo significado também para apoiar a nossa autoaceitação, porque muitas vezes a gente não pode ficar só aqui no plano mental, a gente precisa descer para o corpo, mas às vezes essa primeira barreira que se quebra, que faz a gente questionar tudo isso, começa a trazer uma sensação de segurança para o nosso corpo. Começa a gente falar assim, cara, não é possível que estão fazendo isso com a gente. Isso é tão forte. E daí a gente acessa mulheres que nunca tocaram o próprio corpo, ou então só olham para a sua própria vulva quando acham que tem alguma coisa de errado, tá com cheiro, uma queimação, ou então começa a sair um fluido, e muitas vezes o fluido não necessariamente é corrimento, mas acha que é sujeira, então a gente vive nessa mania, nessa sensação de que tem um nojo ali, então a gente limpa, e a gente não percebe que, primeiro, e aqui a informação é super importante, primeiro, as nossas vaginas, elas são autolimpantes. E cientificamente foi comprovado, inclusive, a Organização de Médicos, Ginecologistas e Obstetrícias, acho que é assim que fala, do estado de São Paulo, já afirmou isso, que inclusive é um dos lugares mais limpos do corpo, porque ele é autolimpante, quando saudável, é óbvio, e que ele tem um cheiro natural, como se fosse a fermentação do leite. O nosso corpo ele é vivo e é muito irreal a gente querer que ele tenha cheiro de flores ou um cheiro diferente. Ninguém questiona o cheiro de um pinto. E vamos falar, a maioria tá sempre meio sujinho. Tem uns que são limpinhos, mas vamos falar a verdade também? Não é? Homens não têm o mesmo questionamento nosso, se ele tá perfeito, se tá limpo, se tá depilado. A gente tem, a gente recebe essa informação desde cedo, e olha só que maldição, a maldição, maldizer do nosso próprio corpo para a gente se desconectar dele, colocar um monte de produto para limpar e tirar todas as proteções naturais, e então desenvolver, né, alergia, desenvolvimento, aumentar então a produção do corrimento, da candidíase, de coceira, né, aflorar. Lembrando que candidíase, ela vem da nossa flora, né? Mas principalmente ela está muito conectada com o nosso intestino, com a nossa alimentação, mas que ela vai estar se expressando ali. E ela pode se expressar de diferentes maneiras, inclusive na nossa pele, mas enfim, vamos voltar. Então vocês percebem quanto que a gente é ensinado a maldizer o nosso corpo, porque a gente não tem o conhecimento? Fora que, como a gente não tem o conhecimento, a gente também nem pensa na possibilidade de que será que realmente só o clitóris é legal?
porque a gente não recebe conhecimento necessário, a gente nem consegue entender, então, essa questão que para mim foi fantástico, o dia que eu descobri que o útero tinha um papel central na nossa excitação e prazer sexual, inclusive de amplificar por todo o nosso corpo. O dia que eu descobri que a estrutura óssea da nossa pelvis, ela é um amplificador do prazer no nosso corpo. E uma forma de estimular e sentir mais, expandir pelo nosso corpo, era começar a massagear o sacro e a mover a nossa pelvis, para que ativasse não só a circulação, a terminação nervosa, para subir essa energia. Sem esse conhecimento eu não teria ido para a prática. Faz sentido para vocês? Quem é cabeção assim como eu, me conta aqui. E para mim isso é essencial. Como que a gente quebra a primeira maldição? Quando a gente começa então a conhecer o nosso corpo, a ter acesso à informação. A segunda é então a gente não ficar só no plano teórico, porque esse daqui também é um dos grandes erros que eu vejo as mulheres cometendo, que é então a gente quer estudar, muito incrível, não deixem de ler, estudar, buscar informação, mas quando chama para ir para a prática, existe um outro bloqueio, a gente acha que só isso é o essencial. E na verdade, o nosso corpo, diante de tantas maldições, então, que geram culpa, geram vergonha, que criam essa barreira da gente olhar para o nosso corpo, sentir ele, tocar de uma forma diferente do que nos ensinaram, porque muitas vezes a gente faz tudo igual e espera um resultado diferente e no fundo a gente busca inconscientemente reafirmar, tá vendo? Eu não consigo, tem algo quebrado, tem algo errado aqui, é muito complexo. Parece um emaranhado, mas é porque a gente continua fazendo o mesmo ao invés de desacelerar. Ao invés de, tá, mas como que o meu corpo quer agora para além do que o meu parceiro está pedindo, minha parceira está pedindo, como me foi ensinado? E esse desacelerar muitas vezes vai colocar frente a frente com todos esses espaços, esses vazios que a gente tenta preencher na pressa, na tensão e na rapidez, que às vezes a gente acha que é o único caminho, mas também é o único caminho em que a gente consegue evitar muitas vezes a culpa e a vergonha, que são as grandes barreiras. E a gente nem evita, porque a forma como a gente toca diminui essa capacidade de expandir o prazer, cria mais barreira. Só que parece que a gente sente menos. Só que essa dificuldade de sentir tudo isso faz com que a gente diminua a nossa capacidade de sentir. Porque a nossa capacidade de sentir prazer é a nossa capacidade de sentir segurança no próprio corpo e é tudo aquilo que esse sentir abarca. Então, muitas vezes, essa diminuir o ritmo, explorar de uma outra forma é essencial. De olhar sem julgamento. Então, se a gente só entender, mas isso é uma maldição, isso é um bloqueio, porque falaram isso, eu tenho todos os registros históricos, da onde que veio, é a religião, é a pornografia, é o que a minha mãe disse. Não, tudo bem, pode ser, né? Pode ser. Mas como que a gente transforma isso? Como que a gente identifica o bloqueio, mas como que a gente transforma esse bloqueio em prazer? E é essa ponte que a gente precisa integrar para o corpo, porque entender a sexualidade da cabeça para cima é continuar então vivendo o sexo só na cabeça e não sentindo ele totalmente no corpo. Faz sentido para vocês? Esperamos que sim. Então, muitas vezes esse desacelerar, olhar para o corpo, sentir ele, é essencial. Porque daí aqui a gente vai percebendo que a nossa culpa ela está alojada aonde? Ela está alojada sim na nossa vulva, a vergonha, a culpa, o medo, ela está alojada na nossa vulva, mas também dentro do nosso canal, nas suas fáscias musculares. Essa dificuldade de expandir, de respeitar esse tempo, a todos esses mecanismos de proteção que de alguma forma, né, sendo atravessado antes do tempo, essa força para ver se a gente sente algo, ou para reproduzir a penetração da própria pornografia, que é o bate-estaca, a força, o quanto que essa região ficou anestesiada, desconectada, ou está sentindo dor. Só que se a gente continua fazendo o mesmo, a gente não consegue mudar. E muitas vezes vai demandar o toque, massagear, muitas vezes vai demandar também esses espaços que parecem ser tão bobo quando a Elisa fala, mas que são chaves não só para liberar o bloqueio, mas também expandir o prazer, que é a respiração, o movimento e o som. Porque a nossa culpa, a vergonha e o medo, ela não está só instalada, né, como uma sensação aleatória, que a gente consegue falar, é a minha culpa, é a vergonha, é o medo. Mas onde no corpo que a gente está sentindo isso? Muitas vezes ela está alojada aqui na nossa pelvis, na nossa vagina. E ela vai demandar, então, os movimentos para poder liberar. E normalmente são movimentos que trazem muito dessa vergonha e dessa culpa que as pessoas acham estranho, que não se sentem capazes de fazer. Ou então, né, só fazem aquilo que é bonito, aquilo que é para o outro. Mas quando diz respeito de fazer esses movimentos no dia a dia para reconectar com essa região, para liberar esse bloqueio, a gente diz um grande não.
Ou então a gente logo associa, se eu fizer isso, eu preciso alcançar algum lugar. Sim, para a gente alcançar esse lugar, os orgasmos expansivos, profundos, antes a gente vai precisar liberar tudo isso que está dizendo não a esse prazer. Então, muitas vezes a gente está ali presente, movendo, ou às vezes, muitas vezes, né, massageando, tocando essas regiões, tocando a nossa vulva, tocando as paredes da nossa vagina, sentindo essa textura, percebendo se ela está tensa, se ela está relaxada. Começar a liberar da mesma forma que a gente tem tensão quando está muito estressado, sobrecarregado, a gente sente a tensão aqui nos nossos ombros. Uma outra região que acumula muito dessas extensões, não só das nossas experiências, mas do estresse do dia a dia, é o canal. Só que ali a gente não toca e ela continua armada, que são proteções, são armaduras ali dentro. Só que a gente não toca, não sente. Então, quando a gente tem acesso à informação de que ali dentro existe um potencial imenso ao prazer, sim, comprovado cientificamente, a gente não toca, a gente não sente, a gente não percebe que a anestesia é uma informação, que a tensão e a dor que muitas vezes ali está presente também é uma informação. Que precisa ser liberado, que precisa ser reconectado. Só que isso você não vai acessar somente pelo seu mental, mas sim pela prática. E como que a gente gosta de usar? Como que eu pessoalmente gosto de estar fazendo isso? Eu ensino para as mulheres principalmente, né? No Autocura Sexual Yoni, a arte da penetração, práticas alquímicas, que nada mais são que a respiração, a voz, porque a voz, ela está conectada fisicamente com a nossa pelvis, com o nosso sistema nervoso, que ativa o cérvix, o coração e a nossa voz, eles estão conectados fisicamente, de expansão para o prazer e liberação dessas emoções que estão reprimidas, porque o nervo vago, que é esse nervo que conecta de fora a fora, a voz, o coração, o pulmão e a nossa vagina e cérvix, é um processador emocional e expansor de prazer pelo nosso corpo. É muito fantástico a nossa biologia, a nossa anatomia multiorgásmica. E a gente vai usando a voz, assim como o movimento, para primeiro abrir espaço para liberar tudo isso que está contido, reprimido, não só na nossa vagina, no nosso clitóris, no nosso cérvix, na nossa útera, mas toda essa coraça sexual, emocional, que está dizendo não, de alguma forma, ao prazer, a todos esses lutos, corações partidos, as experiências dolorosas, aquilo que te falaram, as humilhações que às vezes a gente passou, né? Às vezes, principalmente isso, eu estava conversando muito com as minhas alunas da Fênix esses dias, do quanto que as nossas primeiras experiências sexuais muitas vezes seguiu muito mais o ritmo do outro, ou foi manipulado de alguma forma, motivado muitas vezes por esse espaço de que não era meu tempo e a gente fez porque o parceiro desejava, ou então estava tudo bem, eu não consegui dizer para e continuou e foi essa relação. Quantos espaços, muitas vezes, essas informações gravaram medo, vergonha e criou essa desassociação ou então essa camada de dor, de proteção dentro do corpo. Porque o corpo, a linguagem do corpo é diferente daquilo que passa na nossa mente. A gente sabe que, é fácil dizer não, eu preciso falar não, que o meu corpo importa, que o meu tempo importa, que eu mereço sentir prazer. Mas o seu corpo consegue entender isso? Porque a grande maioria ainda carrega, então, entre aspas, essa maldição, esse bloqueio visceral, instintivo, de que muitas vezes o prazer não é seguro, que o prazer pode ser um risco, porque ele demanda vulnerabilidade. E não é vulnerabilidade de que você é fraco, mas é esse espaço de entrega, de sentir. Então, a gente precisa trabalhar esse espaço onde a gente pode reconectar para despertar esse prazer. Reconectar para soltar essa dor e voltar a se sentir seguro no próprio corpo. De lembrar ele que, valeu, você foi guerreiro, passou uma vida inteira me protegendo um monte de merda do que aconteceu, mas agora a gente é adulto, é capaz de tomar melhores decisões, voltar a conectar com ele. Ao invés de a gente continuar falando que tem algo de errado ou quebrado, que inclusive, esse processo de autocura não é sobre se o seu corpo está quebrado ou não, mas é simplesmente que você não recebeu a informação e o cuidado necessário para descobrir o seu corpo como ele realmente é e a potência de prazer que é aí dentro, de uma forma que seja amorosa e respeitosa com você, e não seguindo somente esses estímulos, então, da pornografia, do outro, da religião, que estão condicionados no nosso corpo
E isso é muito forte, né? Porque é muito bonito. Então, porque quando a gente libera a nossa sexualidade, a gente não libera só o prazer e o orgasmo que a gente merece. A gente também vai criando esse espaço de amorosidade conosco, que o tempo e o ritmo, a nossa voz, a nossa expressão de prazer, os nossos nãos e sims importam. Inclusive, ver que a nossa voz está conectada com a vagina. Isso é extremamente potente. Inclusive, foi a nossa voz que fez a gente ficar ser queimada viva, perseguida. Não é? Até as benzedeiras, rezadeira, parteira foram perseguidas pela sua voz e o seu conhecimento. A gente deixa aí para vocês. Mulheres que sabiam o conhecimento do corpo, do tempo, do ritmo e desse potencial. Enfim, né, minha amiga? Voltando, então a gente pratica muito a respiração, o movimento e a voz para conseguir liberar esses bloqueios. E uma das coisas que a gente ensina muito e que para mim foi muito fundamental, principalmente para despertar essa sensibilidade intravaginal, para começar então a trabalhar esse assoalho pélvico, não só no sentido de fortalecer, mas também aprender a receber, entender o seu tempo e ritmo e despertar a sensibilidade, né? Essas terminações nervosas do cérvix, da área G, foram as yoni eggs, esses cristais intravaginais, que eles trabalham sim no nível físico de reconectar com a nossa pelvis, despertar essa região, aumentar a lubrificação, fortalecer, né, ajudar nesses orgasmos mais profundos, mas também nesse nível cristalino mesmo, de trabalhar energeticamente tudo isso que está contido, essas memórias que estão guardadas nas fáscias musculares. Então, esse processo, né, de estar liberando esses bloqueios, essas maldições, para mim, elas integram esses espaços de, primeiro, a gente precisa ter informação, sim, racional de como o nosso corpo funciona. A informação que a gente não recebeu na escola, dos nossos pais, cuidadores, de principalmente de como que o nosso corpo realmente funciona, levando em consideração que a gente é muito mais superior do que os homens no sentido de anatomicamente, fisiologicamente, com relação ao prazer. A gente parar de seguir esses modelos dos anos 60 e atualizar para os anos 2000, 2020, esses novos estudos que vêm falando sim da nossa sensibilidade ao prazer e diferentes regiões que a gente é capaz de ter orgasmos, não só um, mas múltiplos, em diferentes sensações e profundidades. Não que um seja melhor que o outro, mas que todos merecem ser sentidos. E não porque agora eu preciso alcançar esse novo orgasmo, mas que existe essa possibilidade que a gente não está se permitindo. E esse prazer não é só sobre sexo, é sobre entrar nesse espaço de autonutrição e reconhecimento desse tempo, desse ritmo, desse limite, desse desejo, dessa expressão, dessa necessidade, desse movimento. Porque a energia sexual ela não é só sexo e prazer, porque sim, é maravilhoso. Mas é todo esse movimento de se segura a confiança, esse poder pessoal, mas também a expressão da nossa voz e a realização de colocar no concreto, de tomar ações naquilo que a gente deseja e aquilo que a gente merece. O prazer é um dos maiores reguladores emocionais do nosso corpo, que vão ajudar a gente a se sentir mais confiante e sentir mais esse amor próprio. Porque muito desses orgasmos que quase ninguém fala, eles são baseados num dos principais hormônios que vão, né, regular o nosso sistema nervoso, que é a ocitocina, que vai contra então o cortisol e a adrenalina, que são hormônios de estresse, ansiedade, de medo, de perigo, e começar a produzir mais hormônios de ocitocina, de segurança, de amor, de intimidade e conexão. É por isso que muitos desses orgasmos a gente sai com essa sensação de estar mais apaixonado. Talvez não pela pessoa que está na nossa frente, mas sentindo mais presente, mais inteira e muito mais viva. E isso é muito incrível. Então, não só o conhecimento racional, mas também ir para o corpo para liberar os bloqueios. Então, usar essas ferramentas como a respiração, o movimento e a voz para soltar a culpa, soltar o medo, né? E aqui a gente tem vários exercícios, acho que ainda está disponível, né? Que são os 2 exercícios para destravar o prazer, que são muito legais, que são práticas de respiração, movimento e voz, onde está gratuitamente disponível aqui no perfil para que possa começar a entender o que isso significa de fato, porque muitas vezes quando a Elisa fala, as pessoas falam, mas que tem graça, mas eu já faço. Não faz. Porque se você respirasse direito, minha amiga, você não tinha mais anorgasmia, não tinha dificuldade de avançar o orgasmo, tava tendo orgasmos múltiplos, orgasmos de corpo inteiro, assim, ó, seria só alegria. Quando eu digo isso, vai por mim. O que não permite, muitas vezes, é como que o estado da nossa respiração ela se encontra, que ela é curta,
muitas vezes afobada daqui do nosso tórax para cima e não com o corpo. E isso é muito forte. Porque quando a gente respira, o nosso corpo relaxa e a gente está mais no presente, a gente sente muito mais o nosso corpo. E para sentir prazer é necessário sentir, a chave está na respiração. Então, soltar a sua voz. Só de você soltar a sua voz, você começa a ajudar essa força sexual a expandir pelo corpo. Enfim. E sim, começar então não só a liberar esses bloqueios através dessas práticas, né? E não só práticas como essas, mas também de começar a observar mais o seu corpo, a sua vulva, começar a tocar ela de uma forma diferente do que você está fazendo. Então, se você tem o costume de só usar vibrador, ou só tocar rápido, tenso e duro, só ficar muitas vezes preso na fantasia e quase não sentir nada ali embaixo, começar a ter o costume de massagear a sua vulva, tocar o seu clitóris, despertar essas terminações nervosas para que ela comece a ressensibilizar. E você vai começar a ver, criar o hábito de massagear a sua vulva, você vai perceber que ela vai responder com muito mais facilidade à excitação e o orgasmo vai vir com muito mais facilidade. O problema é que a gente só quer tocar a nossa vulva para chegar o mais rápido possível e a gente não treina esse corpo a voltar a sentir de verdade. E aí que mora, né, a grande virada. Quando a gente começa a praticar, o nosso corpo vai se revelando. Cara, tem muito prazer que vocês ainda não conhecem. E sim, eu gosto muito de usar, então, não só essas ferramentas como práticas e exercícios para estar liberando tudo isso, mas usar essas mesmas técnicas para ativar mais o prazer, o orgasmo, que a gente vai sentindo, então, mesmo na relação, mesmo no autotoque, só a respiração, o movimento e o som, ele já traz uma outra dinâmica para o nosso corpo, uma outra amplitude de prazer. E sim, eu gosto muito de utilizar, então, ferramentas como os cristais intravaginais. Aqui eu não estou com o meu bastão, que é um massageador também interno, e os cristais que vão estar ajudando a fortalecer e a despertar essa sensibilidade e a liberar esses bloqueios. É fantástico. Né? Então, a nossa ideia de hoje, do Dia das Bruxas, né, é trazer principalmente esse espaço que bruxa não é esse arquétipo da mulher feia, má, né, como muitas vezes pinta, né, a pecaminosa, mas sim trazer esse espaço da mulher sábia. Não sábia apenas pelo conhecimento, mas pela experiência e conexão com o seu corpo, que conhece seus tempos e ritmos, que sabe aquilo que merece, sabe os seus limites, descobre a sua sexualidade pela sua verdade, não pela reprodução do que deveria ser. Porque existe um outro lugar onde a nossa sexualidade, quando ela é movida pela carência ou tentativa de provar o nosso valor, e quando a gente move ela porque a gente se ama, porque a gente se respeita, porque a gente se permite, sabe que merece mais. E esse é o movimento, né, do autocura sexual. E quando a gente traz esse arquétipo da bruxa, é também soltar esses bloqueios, né? Aquilo que eu estou brincando aqui com vocês sobre o que seriam maldições, é toda essa carga que não é só mental, mas corporal no nosso corpo, dos nãos ao prazer, de que ele é sujo, feio, errado, não só o prazer no nosso corpo. E, na verdade, o prazer, ele é um alimento, é uma nutrição do nosso corpo, a nossa força vital, a nossa criatividade, a nossa intuição, o nosso instinto. Todos esses espaços de confiança e segurança no nosso corpo que não se restringe apenas ao sexo ou entre quatro paredes, mas sim em toda a nossa vida. E isso é fantástico. E como em homenagem, então, a esse movimento do Dia das Bruxas, né, hoje eu também estou abrindo as inscrições para a nossa autocura sexual Yoni Egg, a arte da penetração, com a condicional da Black das Bruxanas, que seria o meu referente ao Black Novembro, né, que seriam os melhores descontos do ano, né, condições especiais, bônus exclusivos. Daí eu falei assim, quer saber? Que Black Novembro que a gente pode fazer uma Black das Bruxonas, né, para trazer essa oportunidade para as mulheres que às vezes ao longo do ano não têm condições de estar entrando no autocura, em outros programas também, e aqui fazer uma condição que é muito mais acessível, né? Então, o autocura sexual, ele é um programa onde a gente busca o quê? Trazer essas ferramentas que eu falei aqui para vocês, as Yoni Eggs, os bastões, as práticas alquímicas, para a gente começar a liberar essa experiência de dor, essa culpa, essa vergonha, medo e começar a ensinar para vocês o caminho dessa anatomia e o potencial multiorgásmico, usando os cristais intravaginais, mas também aprendendo a massagear e a tocar o seu corpo para despertar esse prazer profundo. Se você ainda não se sente de usar as Yoni Eggs, não tem problema, o autocura, ele é voltado para a gente ter várias ferramentas para ir despertando esse corpo, despertando essa sensibilidade, mas principalmente voltar a se sentir segura no corpo, amar esse corpo e romper essa ideia, né,
de que ele é sujo, de que ele é nojento e começar a trazer essa amorosidade para ele, para despertar esse amor profundo pelo corpo e por quem a gente é. Porque se a nossa sexualidade ela é movida pelo nosso emocional e pelas nossas escolhas, hoje a sua sexualidade ela é movida pela carência em provar o seu valor ou de manter o controle e provar para o mundo que você é fodona, ou pelo contrário, a sua sexualidade ela é movida por esse espaço de segurança, de amor próprio, de expressão, liberdade, sem dúvida, sem medo do julgamento, mas que você está conectada consigo, com o seu prazer, com a sua verdade. Porque nesse espaço não existe fingir orgasmo, transar sem ter vontade, ou então ter que fazer aquilo que as pessoas esperam, ou então ter que ser somente ficar focada em ser bela, sensual, para que o outro te veja como, quando por dentro está sem autoestima nenhuma, desconectada com o próprio corpo. Eu acho que eu peguei pesado agora, né, minhas amigas? Mas, enfim, né, esse é um dos grandes questionamentos ao longo da década no meu trabalho pessoal e com as mulheres, porque realmente, o que acontece quando a gente começa a voltar a se sentir segura e extremamente amorosa com o nosso corpo e com a nossa sexualidade? Quando a gente realmente sente que é extremamente valioso e que a gente importa, aquilo que a gente sente importa. Quem a gente quer na nossa vida, o que se transforma e como que a gente sai não só do sexo, do autotoque, mas também vai para o mundo lá fora. Quando a gente começa a saber os nossos limites, aquilo que a gente merece ou não. E também se dá permissão de confiar em si, tomar as escolhas, trazer mudanças. Minha amiga, tá na hora de despertar a bruxona. Enfim, esse é um programa que tem essa ideia, né, essa busca de, então, despertar a sensibilidade no canal, despertar, então, essa capacidade multiorgásmica, e ter orgasmos mais profundos e expansivos e reconectar com você, né? Porque eu acho que é isso. A autocura não é que você está quebrada, mas que você não recebeu informação e amorosidade suficiente para despertar o prazer aí dentro. Porque você merece, ele sempre foi seu direito de nascimento. Qual que é a condicional da Black das Bruxonas, vulgo minha Black Novembro, né, desse programa, é por tempo limitado e que ela inicia hoje, é que vocês vão estar recebendo mais de R$1.000 de desconto e também vão estar recebendo alguns cursos, né, como bônus, como por exemplo, que faz muito tempo que eu não libero, inclusive para venda para as mulheres, que é o Libere Suas Águas Sagradas, para você aprender, né, como a ejaculação feminina funciona e como que ela também não precisa ser como na pornografia, que inclusive tem muito mito da pornografia. Esse é um curso onde você aprende que pode ser fácil, pode ser curador e muito prazeroso a ejaculação, mas principalmente ele tem imagens de ejaculações para vocês estarem vendo e romper essa ideia de que tem que ser que nem na pornografia. E é fantástico. Também e esse é o único de hoje, né? Então, se você se inscrever hoje, você vai estar recebendo o Libere as Suas Águas Sagradas, tá bom? Também vai estar recebendo a Masterclass Bastões de Cristais, para vocês aprenderem a utilizar os bastões e despertar, liberar essas tensões na vagina e despertar o cérvix ao prazer profundo. E também receber o workshop gravado, né, do Autotoque Amoroso, que é um dos workshops assim, onde você descobre anatomia multiorgásmica, mas principalmente tem práticas ali que as mulheres que participaram desse workshop relataram que, inclusive tem que sair esse depoimento, as mulheres relataram que em uma prática alquímica, então não era nem autotoque, não era nem estímulo do nosso clitóris, nem da nossa vulva, nem nada, só respirando, movendo e vocalizando, tiveram orgasmos energéticos só com a primeira prática. Não sei, mas acho que é potente, hein, minha amiga? Realmente, assim, esses bônus é realmente para ajudar vocês a desbloquearem. Então, não percam essa oportunidade da Black das Bruxonas, do Autocura Sexual e Unieg, a Arte da Penetração. Esse kimono que você tá usando é lindo. Gente, eu também gosto. Ele tem uma... acho que é jaguar. Ah, não sei, não é jaguar. É uma onça pintada? É uma onça pintada. Atrás. É o meu favorito. Já tem o quê? Muitos anos. Enfim, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula ao vivo. Quando a gente começa a entender que exatamente a gente tem mais resistência a olhar, é onde está o nosso maior poder. E que a gente precisa começar a se questionar principalmente por que será que a gente precisa tanto da violência sexual, por que a nossa sociedade fala que é tão pecaminoso o nosso corpo, que é tão feio e sujo, de alguma forma, direto ou indiretamente, o nosso prazer, por que existe tanto medo com as putas,
Com as sacerdotisas, com as curandeiras, benzedeiras, parteiras, tântricas, todas essas mulheres que estão redescobrindo o seu corpo, a todas essas mulheres que começam a questionar tudo isso que estão falando como certo e errado, a todas essas mulheres que começam a ver não só o seu corpo como sagrado, porque o sagrado não exclui o profano. Inclusive, o profano ele pode ser sagrado se você está inteira aqui dentro. Aquilo que dizem que é profano. O que acontece quando a gente começa a questionar, mas principalmente quando a gente começa a liberar essa quantidade de dor e assumir esse espaço da nossa verdade, quem a gente é e da nossa própria sexualidade? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Feliz Dia das Bruxas, benzedeiras, curandeiras, tântricas, parteiras, enfim. E estão abertas a nossa Black das Bruxonas. A Kelly foi excelente. Maravilhoso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais, né, sobre do autocura, no link da bio está disponível o link da página de vendas da Black da Bruxona, do Autocura, ou então mandem mensagem para mim no direct que eu mando para vocês, tá bom? Todas as informações. Então é isso, mulheres. Um grande beijo, um ótimo final de semana e a gente se encontra. Gratidão, meninas. Gratidão por me ouvir por mais de 1 hora. Jesus. Então é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.